Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 35 de Aprendendo Mais, o que é teologia sistemática? Índice de estudo. Item 1, Introdução. Item 2, o que é teologia sistemática? Item 3, Importância da teologia sistemática. Item 4, Temas estudados na teologia sistemática. Letra A, Geografia bíblica. A seguir, Homilética, hermenêutica, missiologia ou teologia de missões, heresiologia, bibliologia. Teontologia ou teologia própria, angeologia ou angelologia, antropologia teológica, cristologia, pneumatologia ou paracletologia, eclesiologia, escatologia, soteriologia, demonologia, satanologia, amartiologia, apologética e o item 5, considerações finais. Item 1, Introdução. O estudo de hoje tem como objetivo apresentar uma breve noção a respeito da teologia sistemática, que procura demonstrar a estrutura total das verdades divinas encontradas na Bíblia. Hoje você terá a oportunidade para aprender mais sobre esse assunto, que muito contribuirá para o seu crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Eu te convido a assistir ao vídeo até o fim, porque é uma rica oportunidade para que você tenha uma excelente noção do que é a teologia sistemática. Item 2. O que é teologia sistemática? É a parte da teologia que formula uma descrição ordenada e coerente das diversas doutrinas bíblicas. Dessa forma, as diversas doutrinas bíblicas são apresentadas de maneira clara e compreensível, facilitando o seu entendimento. Item 3. Importância da teologia sistemática. A teologia sistemática é importante porque contribui para que cada cristão tenha uma boa noção a respeito das diversas doutrinas bíblicas que são o fundamento para a fé cristã. Assim, os cristãos terão a sua fé fortalecida nessa doutrina da Palavra de Deus e estarão protegidos contra a ação dos falsos ensinos tão presentes em nossa sociedade que deturpam os ensinamentos da doutrina dos apóstolos. Observação: há doutrinas bíblicas que englobam tanto o Antigo como o Novo Testamento, como, por exemplo, a pneumatologia, que nos permite estudar a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Outras doutrinas estão presentes somente no Novo Testamento, como é o caso da eclesiologia, o estudo da igreja. Item 4. Temas estudados na teologia sistemática. Letra A. Geografia bíblica. É um importante estudo sobre geografia nos tempos bíblicos. Esse conhecimento facilita a compreensão de diversas passagens bíblicas. Exemplo, Josué capítulo 3, versículo 15. A travessia do Rio Jordão. O texto bíblico diz assim: E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Exemplo 1. O Rio Jordão tem 3 nascentes. Uma delas está no Monte Hermon, que possui neve eterna. Na época da primavera e da colheita de cevada chovia muito, e também acontecia o degelo da neve. Isso contribuía para a enchente do Jordão. É interessante que nesse momento que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão ele estava cheio até as suas ribanceiras, ele estava na época da enchente. E é interessante como Deus fez com que o povo, na época da enchente, atravessasse o Rio Jordão. O povo não somente atravessou o Rio Jordão, mas o povo atravessou o Rio Jordão na época da enchente, na época da chuva da primavera e na época que o gelo derretia das montanhas do norte. Isso fazia com que o leito do rio ficasse avantajado, ficasse mais largo, com que o rio transbordasse.
Então, esse exemplo é um exemplo interessante para que nós entendamos esse Josué capítulo 13, versículo 15, e isso nos ajuda, esse conhecimento de geografia bíblica nos ajuda a entender o texto bíblico, que o Rio Jordão nascia. Ele tem três nascentes, uma delas é o Monte Hermon, que o Monte Hermon é um monte de neve eterna, que quando essa neve derrete na época da primavera, ajuda o leito do rio a ficar maior, né, por causa da enchente e também por causa da chuva. E o exemplo 2, o limite ocidental da terra prometida é o Mar Grande, o Mar Mediterrâneo, em Números capítulo 34, versículo 6. Então, quando a Bíblia se fez a referência ao Mar Grande, ela está se referindo ao Mar Mediterrâneo. Então, esse é um exemplo interessante também para que nós possamos entender a importância da geografia bíblica. Letra B, homilética, aplicação dos princípios gerais de retórica para a ministração da palavra de Deus. Retórica é a arte do falar bem, ter uma boa oratória, é a arte do falar. Refere-se à pregação da palavra de Deus. Estuda assuntos como, por exemplo, sermão temático. Desenvolve-se um tema. Você prega a respeito da fé, por exemplo, da salvação. Sermão textual, ideias principais de um texto, podendo consultar outros textos. Você vai pregar sobre a cura da mulher enferma, que ela venceu a multidão, mas você pode falar que Bartimeu também venceu a multidão. E o sermão expositivo utiliza um texto maior que o do sermão textual. Geralmente, ambos os sermões se sobrepõem. O sermão textual e o sermão expositivo guardam características comuns. Mas o sermão expositivo utiliza um texto maior. Por exemplo, você pode pregar sobre a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 20. E você pode usar todo aquele texto para pregar sobre a vitória do rei Josafá. Letra C, hermenêutica, refere-se à arte da interpretação correta dos textos bíblicos, contribui para o bom entendimento das tipologias e das simbologias bíblicas. Letra D, missiologia ou teologia de missões, estudo das missões para a propagação do evangelho, assunto importante para a preparação de missionários que serão enviados ao campo. Conhecer bem o grupo social no qual vai desenvolver o trabalho. O missionário deve conhecer a linguagem, os costumes desse grupo, dessa aldeia, onde ele vai desenvolver o trabalho, para não enfrentar resistência e não ser ouvido nem aceito. Se você bater de frente com os costumes desse grupo social, dessa aldeia, você vai sofrer resistências e você não vai ser ouvido, eles não vão querer ouvir a sua mensagem. Então você precisa conhecer bem o grupo para saber como você vai ter acesso a eles, como você vai ser aceito no meio deles, para depois você levar a mensagem. Letra E, heresiologia, é o estudo das doutrinas heréticas. Heresias são todas as doutrinas que vão de encontro com a doutrina cristã, ou seja, com as doutrinas bíblicas. Elas batem contra as doutrinas bíblicas. Exemplo, a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo, a humanidade de Jesus, a personalidade do Espírito Santo. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui em nossos estudos. Todo cristão precisa conhecer bem a respeito da cristologia, a respeito de Jesus Cristo e a respeito do Espírito Santo, porque são duas doutrinas cristãs muito visadas pelas heresias, que rejeitam a divindade de Jesus, que rejeitam a divindade do Espírito Santo, que rejeitam a personalidade do Espírito Santo. Se rejeita a personalidade do Espírito Santo, por tabela já tá rejeitando também a doutrina da Trindade. Então, é muito importante que os cristãos estejam bem baseados na cristologia e na pneumatologia. Letra F, bibliologia, é o estudo da Bíblia, sua origem, seu autor, que é Deus, os seus escritores, aproximadamente 40, estudo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, os livros históricos, os profetas maiores, profetas menores, conhecer essa estrutura da Bíblia, os suportes nos quais ela foi escrita, o papiro e o pergaminho e outros assuntos.
Letra G, teontologia, estuda o ser de Deus, ou seja, estuda a pessoa de Deus. Nesse caso, a referência é o estudo do Deus Pai, seus atributos, a Trindade divina e outros assuntos. Esse ramo da teologia sistemática também é chamada de teologia própria ou teologia propriamente dita. A etimologia dessa palavra é theos, Deus, mais ontologia. Ontologia é o estudo do ser. Então, ontologia estuda o ser de Deus. Letra H, angeologia ou angelologia. É o estudo a respeito dos anjos. A classe dos anjos, querubins, serafins, anjos eleitos, o anjo do Senhor, a atuação dos anjos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Exemplo, o anjo Gabriel apareceu para o profeta Daniel, em Daniel capítulo 9, versículo 21, a Zacarias, em Lucas capítulo 1, versículo 19, e a Maria, Lucas capítulo 1, versículo 26. Letra I, antropologia teológica, é o estudo sobre o homem, a formação do homem, as dimensões do homem, corpo, alma e espírito. Letra J, cristologia, é o estudo da pessoa de Jesus Cristo, sua natureza divina, sua natureza humana, encarnação, o seu ministério terreno, morte, ressurreição, ascensão, a pré-existência de Cristo, assunto do vídeo 34, o anjo do Senhor, que os teólogos acreditam que seja a manifestação da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, antes da encarnação. O anjo do Senhor, ele aceitava a adoração, e esse é um dos indícios de que ali era uma manifestação divina, porque o anjo do Senhor aceitava a adoração. Letra K, pneumatologia ou paracletologia, é o estudo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, sua divindade, sua personalidade, sua atuação no Antigo e no Novo Testamento, entre outros assuntos. Letra L, eclesiologia, é o estudo da igreja, o seu início no dia de Pentecostes, a igreja primitiva, a igreja como corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, a grande comissão, relacionado ao evangelismo e missões, dentre outros assuntos. Estou pontuando apenas alguns em cada item. Letra M, escatologia, é o estudo dos últimos acontecimentos. A escatologia bíblica segue a seguinte ordem: o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, simultaneamente aos 7 anos da grande tribulação, a volta de Jesus em glória, quando o anticristo será derrotado na batalha do Armagedon, e o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, e Satanás será preso por 1000 anos. Aí depois será preso por 1000 anos no abismo, e depois vem o milênio, o reino milenar de Cristo. Aí depois do milênio, Satanás será solto, ele vai conseguir corromper uma grande multidão. Aí em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, nós aqui no canal Palavra de Vida damos o nome de a batalha final, quando Satanás estará reunido com uma grande multidão para pelejar contra Jerusalém. E então Deus vai enviar fogo do céu que vai consumir toda aquela multidão, todo aquele exército. E Satanás será lançado no lago de fogo que arde com enxofre. E depois virá o grande trono branco, o juízo de Deus. E todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, a condenação eterna. E depois vem a vida eterna, o novo céu e nova terra, a nova Jerusalém, onde todos os salvos viverão para sempre com o Senhor Jesus. Letra N, soteriologia, é o estudo da salvação do homem. Na soteriologia nós estudamos 8 assuntos que estão diretamente relacionados a ela: arrependimento, fé, conversão, justificação, regeneração, adoção, santificação e oração. Letra O, demonologia, é o estudo dos anjos caídos, ou seja, dos espíritos malignos ou demônios. Letra P, satanologia, é o estudo de Satanás, ou seja, da antiga serpente. Ele é chamado de o pai da mentira, o destruidor, o homicida.
Neste estudo, podemos considerar também a trindade satânica composta pelo diabo, o anticristo e o falso profeta, que atuará durante os 7 anos da grande tribulação. Letra Q, a martiologia é o estudo a respeito do pecado. A martiologia é o estudo do pecado. Letra R, apologética cristã. A apologética é uma disciplina teológica própria de certa religião, que tem como princípio defender as suas crenças e suas doutrinas. Essa defesa pode ser baseada em argumentos morais, científicos e históricos. Os cristãos reformados têm a Bíblia como a única autoridade espiritual e regra de fé de suas vidas, e nela se baseiam para defender a fé na obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para isso, é importante que o cristão seja dedicado em conhecer as Escrituras e reconhecê-las como a autoridade espiritual máxima em sua vida. Antes de ler o próximo slide, gostaria de considerar que nós sabemos que Jesus não veio fundar uma religião, ele não veio fundar o cristianismo. Mas no decorrer da história, esse termo tem sido utilizado para se referir à religião dos cristãos. E nós nos referimos ao cristianismo bíblico, que é aquele que tem a Bíblia como a única regra de fé. Apologética cristã. Eu sou cristão por pelo menos 2 motivos. Número 1. A única religião que apresenta um Salvador é o cristianismo. Nenhuma outra religião promete a salvação e a vida eterna ao homem. Número 2. Via de regra, nas religiões o homem vai em busca de Deus. No cristianismo, Deus veio em busca do homem. Jesus disse que veio para buscar e salvar o que havia sido perdido. Item 5. Considerações finais. O estudo de hoje teve como objetivo contribuir para uma melhor compreensão a respeito do que é teologia sistemática. Agora podemos entender que se trata da divisão da teologia em assuntos bem delimitados e baseados tanto no Antigo como no Novo Testamento. Essa forma de apresentação da teologia nos ajuda a ter maior domínio sobre os assuntos que foram considerados. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 35 de Aprendendo Mais, o que é teologia sistemática? Confira a sugestão de vídeo na descrição, Panorama das Doutrinas Bíblicas. Esse vídeo é um resumo dos estudos bíblicos feitos sobre a teologia sistemática. É um vídeo de 1 hora. Eu sei que é longo para poder assistir, mas ele possui 30 tópicos. Procure assistir de 5 em 5 tópicos, ou então de 10 em 10 minutos, ou de 15 em 15 minutos. Mas tenha contato com esse vídeo, porque ele vai proporcionar um grande conhecimento para a sua vida espiritual. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.